Amigas e amigos, independente do que acontecer no dia 24, nesse julgamento farsa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, o Brasil dobrará mais uma esquina da sua história e dobrará à direita. E é possível a gente prever o que vai acontecer exatamente pela nossa história. O ex-presidente foi condenado no dia que eles organizaram este grupo de corruptos, aí, esses setores corrompidos, mais corrompidos do Poder Judiciário, que deram o nome de Operação Lava Jato. Isso aí é meramente teatro para dar esse verniz de tramitação de um processo que não tem nada a ver com o Estado Democrático de Direito. O Lula foi condenado no dia que eles organizaram esses corruptos, para exatamente fazer esse teatro. É um julgamento teatro, tão somente. Não tem base nenhuma, todas as evidências são contra eles, todas as provas são contra eles. Como disse aí o José Simão, esse humorista, o Lula tem mais testemunha do que Jeová. É um julgamento farsa, um sustenta uma coisa, outro sustenta outra. O Sérgio Moro um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Os desembargadores metem os pés pelas mãos também, fazendo todo tipo de malandragens, cometendo todo tipo de malandragens, a mídia fazendo esse escarcéu, esse teatro, essa propagação de mentira. Portanto, o ex-presidente foi condenado exatamente neste tribunal, que é a mídia, que é o braço do tráfico ideológico da direita. E com esses comportamentos que a gente está vendo aí, essa história do Sérgio Cabral, por exemplo, de colocar correntes, colocar algemas, correntes nos pés e tal, aqueles policiais todos vestidos como se fossem ninjas, uma coisa, um teatro, exatamente isso, um teatro. Como disse um dos advogados da defesa do Cabral, só faltou a forca e a corda no pescoço, e o capuz. É um julgamento medieval, Essa turma que comanda a Operação Lava Jato é um grupo um grupo medieval delinquente, é assim que a gente pode caracterizar. Imita muito aquela história lá do juiz nazista, o Roland Freisler, que tinha como uma das suas práticas humilhar os réus, entre aspas, foi o símbolo da depravação do judiciário naquela circunstância. É a mesma coisa, E a gente vê aí, a mídia fazendo eco, fazendo a correia de transmissão dessas práticas. Volto aqui a falar do Merval Pereira, na sua coluna de hoje, que é um misto de rola bosta com mandrake, que ele diz aqui, que tem uma farsa aí, tem uma farsa. Vejam bem como é o jogo. A farsa é o que eles chamam de mundo político, classe política, para fazer emergir o candidato deles, a lógica deles. É isso que ele está falando aqui. Aí ele começa dizendo que era só o que faltava para completar a farsa histórica que está se repetindo este ano na eleição presidencial, depois da tragédia de 1989, confirmando o que dizia Marx. Ele está aqui violando e violentando a famosa frase do Marx, fazendo esse paralelo descabido das eleições de agora com as eleições de 89. Aqui ele vai mostrando exatamente que é um rola-bosta e um mandrake, malandro. E fica aí exatamente tentando enfiar goela abaixo da chamada opinião pública, do eleitorado, como eles gostam de dizer, exatamente o seu ponto de vista, que não tem conexão nenhuma com a realidade, nenhuma. É pura farsa, mandracaria, que ele diz aqui que o hoje senador Fernando Collor, responsável pela primeira vez como tragédia com seu impeachment, acaba de anunciar que será candidato à presidência da República esse ano. Caminhamos para uma eleição tão radicalizada quanto a de 89. A esquerda, naquela ocasião, tinha dois representantes, Lula e Brizola, que disputaram voto a voto a ida para o segundo turno contra o representante da centro-direita. O Collor era da centro-direita, Collor de Mello. Aí ele diz aqui, populismo de direita contra populismo de esquerda, como se eles não tivessem nada a ver com isso. O bando dele lá do Grupo Globo, Aí dizem, em 89, figuras como Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves e Mário Covas foram abandonados pelo eleitorado. Não foram abandonados pelo eleitorado, foram abandonados pela mandracaria, pelo golpismo, pela sujeira. Todo mundo que conhece minimamente a história do Brasil sabe a sujeira que o Grupo Globo fez naquela ocasião. O Temer, é sempre bom a gente procurar referência na história para entender as coisas, já que o Merval recorreu. Tem aí essa frase do Temer nessa entrevista que ele deu no jornal Folha de São Paulo, que ele disse que prefere derrotar o Lula politicamente para evitar que ele seja vitimizado. É isso, ele está aqui lembrando, não sei se conscientemente ou inconscientemente, lembrando do Getúlio Vargas,
né, que o Getúlio Vargas, quando ele se suicidou, foi aquela comoção, e ele entrou para a história como representante de uma era. É isso que o Michel Temer está dizendo, que o Lula, né, faz um paralelo aí claramente na história com o Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas trouxe para o Estado, né, para a institucionalidade da nação, as ideias da independência, da abolição, dos ideais republicanos. Né? Não é à toa que essa mesma direita golpista de hoje fez o que fez com Getúlio Vargas. Agora, eles fazem tudo isso exatamente fazendo essa maquiagem, que é típica, né, do processo político comandado pela direita, as sujeiras, né? Eu falei aqui em outras ocasiões como eles manipulam até as organizações, eles criam os epítetos, né, as palavras que eles ficam repetindo, mensalão, petrolão, lava-jato, essas coisas todas. Isso vem exatamente do marketing nazista, né, que lá eles usaram inclusive o nome do partido, né? O partido deles se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Vejam bem, nacional porque apela para o sentimento de nação, quando na verdade era um regime imperialista que pretendia implantar uma espécie de nova ordem mundial, que era o que o Hitler dizia, né, um nacionalismo imperialista, portanto. Né, o socialista, que é social, atende todos os interesses da sociedade, de inclusão social e tal, que é uma ideia, vejam bem como é um contrabando, né, um submarino, captura uma ideia de sentimento popular que é essencialmente de esquerda para exatamente fazer essa transgressão, né, dos princípios que eles supostamente defenderiam. Né, socialista, dos trabalhadores, ele põe os trabalhadores também. A República Velha aqui no Brasil usou muito isso, os partidos democratas que existiam por aí, exatamente para impedir que os ideais republicanos da abolição e da independência fossem incorporados no cotidiano da vida brasileira, que só foi possível com a Revolução de 1930 do Getúlio Vargas. Teve aí a ditadura de 37, pois ele voltou com a volta da institucionalidade democrática no país, depois de 45, né, as coisas também voltaram exatamente com essa manipulação. O Partido Social Democrata, o PSD, que era o partido do Dutra, que sucedeu o Getúlio, depois do golpe que eles deram em 45, tinha exatamente, olha o nome, Partido Social Democrata, né? Partido Social Democrático, não era democrata, era Partido Social Democrático. Tinha também o PTB, que o Getúlio criou, Partido Trabalhista Brasileiro, que depois foi sequestrado para a ideia da direita, hoje é um partido de direita, golpista, neoliberal. Né? Olha, tem trabalhista, Partido Trabalhista Brasileiro. Tinha o UDN, União Democrática Nacional, olha o nome, União Democrática Nacional. Né? Imita muito a ideia do partido lá dos nazistas. Né? Tinha até no começo alguns traços de democracia, que deu origem ao Partido Socialista Brasileiro, que foi uma tentativa de implantar aqui a social-democracia que vingou na Europa Ocidental no pós-Segunda Guerra Mundial, o Estado de Bem-Estar Social. Né, e depois deu no que deu, o suicídio do Getúlio, né, a instrumentalização dos generais latrocidas pela Escola Superior de Guerra, o golpe de 64, depois do fim da ditadura, ressurgiu tudo de novo aí, né, aquele quadro partidário, né, com os mesmos engodos, né, e surgiu o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, né, o Partido da Social Democracia Brasileira, que nasceu ali claramente com o objetivo de ocupar, né, esse espaço aí da direita, né, esse espaço político da direita. Teve um entreveiro com o Fernando Henrique Covas, que eram os dois próceres do PSDB. Né, o Covas não era muito confiável para a direita, pelo histórico dele, de combate duro à ditadura. Né, o Covas, tanto é que o Covas não aderiu de cara ao projeto neoliberal. Depois ele foi cedendo e tal, mas de cara, quando o Fernando Henrique queria embarcar no governo do Collor de Mello, o Covas foi contra. Agora, o Covas fez aquele discurso choque de capitalismo lá em 89, que ele queria se viabilizar como sendo o Collor. É que a Globo não aceitou. Aí o Merval Pereira vem com essa. Né? Aí a trajetória toda do PSDB foi isso, comandar o projeto neoliberal que eles conseguiram na era Fernando Henrique Cardoso. E deu agora na Lava Jato. A Lava Jato é cria desta lógica do PSDB. Ela não é do PSDB, ela é a lógica, a ideia, a ideologia do PSDB. Corrupção, bandalheira, fascismo e tudo mais. É isso, né? Tem as aparências e o programa do golpe. O programa do golpe é esse aí. As aparências é o que a Lava Jato diz, combate à corrupção e tal. Eles vivem fazendo. Eles não perdem a oportunidade de fazer as politicagens deles. Agora, por exemplo, essa história da Caixa Econômica Federal, eles estão batendo nisso, os boquirrotos. Está lá no perfil, nos perfis deles.
né? Inclusive se utilizando de jornalistas mau caráteres, esses rolas bostas que tem por aí, que eu tenho falado deles aqui. É isso mesmo, a lógica deles é essa aí, é só a mentira, só com a mentira que eles conseguem levar adiante o seu projeto. A lógica do regime norte-americano, das guerras para levar democracia, entre aspas, para levar direitos humanos, né, e vão organizando, instrumentalizando os grupos por aí. Essas seitas que eu tenho falado aqui, de fariseus, de hipócritas, que não tem nada a ver com a religiosidade verdadeira do povo, se insere exatamente isso. Nós estamos assistindo isso lá na Bolívia, né? A instrumentalização desses cachorros loucos, inoculados pelo vírus do ódio, da raiva. O que eles fazem é isso aí, sair por aí espumando, rangendo os dentes latinos, e se der oportunidade, eles mordem para inocular esse vírus do fascismo na sociedade. Né? Lá na Bolívia, que nós estamos vendo é exatamente isso. A Folha faz aí uma matéria bem superficial, daqui, não teve sequer o trabalho de mandar alguém lá para verificar de perto o que está acontecendo, mas faz algumas revelações importantes. A começar por um tal de um deputado aí do Paraná, Hidekazu Takayama, que é do PSC do Paraná, que enviou ofício à embaixada da Bolívia aqui, questionando essa história que o governo do Evo Morales deu um aperto nessa lavagem de dinheiro, tráfico, né, que se infiltra aí nesses esquemas dessas seitas, né, e questionando que vem causando, consternando a população cristã, não só do país, mas de todo o hemisfério. O embaixador da Bolívia no Brasil, José Kim Franco, respondeu, né, dizendo que usam a mentira como arma, né, destacou que a maioria dos militantes do partido deles, lá, o governista MAS, Movimento ao Socialismo, né, professa uma religião, né, a Opus Dei, que é esse setor fascista da Igreja Católica, diz a matéria, tem muita influência lá e eles estão se movimentando também nesse sentido. Um representante da Igreja Católica lá disse que o bispo, né, Eugênio Scarpellini, atacou, né, essa ofensiva do governo da Bolívia contra a criminalização das religiões, né, essa que é a palavra que eles vêm usando lá, né, e coincidentemente, diz a matéria, o Papa passou por lá, né, e diz que esse bispo Eugênio escreveu, né, diz que ironia isso ocorrer no dia em que o presidente está com o Papa, que o Evo Morales recebeu o Papa. E o Evo Morales respondeu no Twitter, né, se referindo ao Papa: meu irmão Francisco, como sempre, solidário, humano e integracionista. Esta é a diferença básica e fundamental entre os bons e os maus, já que eles gostam tanto de usar hipocritamente essa formulação. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.